Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Lucas capítulo 6 e o versículo 26. Lucas capítulo 6, versículo 26, que diz assim: Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, eu posso até colocar por tema hoje, falsos profetas. Então, falsos profetas são queridos pela grande maioria. Porque o falso profeta, ele profere a mentira. E, logicamente, a mentira vai se tornar algo agradável à grande maioria. Então, esse termo aqui, todos os homens falarem bem de vós, isso quer dizer que é a grande massa. Mas a palavra de Deus existe compromisso. Então, Jesus Cristo, o Senhor, para você que está me ouvindo, inclusive, eu sei que muitos já sabem disso, mas é bom lembrar, porque é sempre bom falar da verdade. Então, Jesus foi rejeitado pelos próprios judeus, hoje conhecido como Israel. Então, Jesus foi rejeitado. Se você ler João capítulo 1 e o versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus foi rejeitado pelo Israel, que a gente conhece hoje, que se fala dos judeus. Então, Jesus foi rejeitado por ser verdadeiro. Mas veja que quando Jesus fala de falso profeta, fala de alguém que é querido por todos, pela grande maioria. Então a maioria realmente é a maioria. É uma massa tão grande a favor que Jesus usa o termo todos. Pronto, Jesus usa o termo todos para falar sobre os falsos profetas. Aí é quando Jesus diz assim: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Inclusive, Jesus, que é a luz do mundo, você sabia disso? Jesus é a luz do mundo, conforme João capítulo 8 e o versículo 12. Então Jesus sempre entrou em contraste com as trevas, com as obras das trevas. Então, se a gente fosse falar aqui, por exemplo, João capítulo 5 e o versículo 18, já é bem conhecido, mas eu queria ir além. Então eu quero ler do versículo 15 até o versículo 18. Vamos ler comigo? João capítulo 5, do versículo 15 ao 18, que diz assim: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que perseguição danada dos judeus contra Jesus. E por falar em judeus, misericórdia. Se a gente fosse falar dos tempos de hoje, daqui a pouco a gente chega lá. Porque quem é servo de Deus de verdade, ele fala a verdade. Homicida não tem parte com Deus. Você sabia disso? Todo mundo que comete homicídio não tem parte com Deus. Assassino não tem Deus na vida dele. Essa que é a verdade. Mas antes de dar continuidade, então a gente vê uma aversão total a Jesus, porque Jesus é verdadeiro. O próprio Jesus é a verdade, conforme João capítulo 14 e o versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E por isso entra em contraste com as trevas. Mas quando Jesus diz assim: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, observe que já não existe um contraste.
para esse tipo de pessoa. Então o falso profeta, não existe contraste dele com as trevas. Muito pelo contrário, o falso profeta ele já é treva pura. Essa que é a verdade. Porque conforme Mateus, eu convido você para ler junto comigo, leia junto comigo. Mateus capítulo 5 e o versículo 14, só o começo mesmo do texto. E Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, eu já falei sobre isso aqui. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Não pode ser a mesma coisa. Não pode ser igual a todo mundo. Vai acabar sendo desagradável, sim. Sim. Na verdade, conforme Mateus capítulo 7, e o versículos 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. É sério, é Jesus que está dizendo. O caminho do céu é estreito, não é um caminho de aplausos. Então, se a gente quiser companhia, se a gente quiser ser o queridinho, vai ter que ser falso profeta. Mas o servo de Deus de verdade, ele fala a verdade. Não tem negócio de falsidade com ele. Porque o próprio Jesus é a verdade. O servo de Deus de verdade, ele é luz. Se não entra mais em contraste com as trevas, é porque deixou de ser luz. Já não é mais luz. Já se afastou-se de Jesus. E o evangelho é só um ditado para tais pessoas. Então chegou a hora de falar a verdade. Chegou a hora de falar a verdade. Então nós estamos aqui, e lá do outro lado, acontecendo atrocidades, e todo mundo que comete atrocidades, tira a vida das pessoas, é criminoso. E Deus, que é Deus, ele não faz acepção de pessoas. Conforme Atos capítulo 10 e o versículo 34, Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive na rejeição dos judeus a Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 11, também o versículo 12, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o Israel de Deus hoje é quem crê nele. Então não se limita simplesmente a um povo qualquer. Israel hoje para Deus é quem crê nele. Israel para Jesus hoje é quem recebe ele. Não são pessoas assassinas que saem tirando a vida de ninguém. Porque infelizmente eu tive percebendo que muitas pessoas estão caladas. E ainda estão dizendo que o certo está errado. Misericórdia. É a Bíblia. Quer que eu mostre para você aqui na palavra de Deus? Eu quero que você aprenda comigo. Vamos ver o que está acontecendo e vamos ver qual é a semelhança. Então o Israel físico, por exemplo, que a gente conhece hoje, vamos ver qual é a semelhança aqui. Vamos ver. João capítulo 8, versículo 44. Observe o que esse texto fala. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Geralmente esse texto aqui só se observa a questão do pai da mentira, mas se esqueceram do homicida. Isso é para qualquer um. Sabe o que é que existe para homicida? Isso vale para mim, para você, para o mundo todo, para as pessoas do mundo todo. Deus não tem filho predileto. Mas falso profeta? Falso profeta ensina diferente disso. O que está escrito aqui está escrito, não pode mudar. Então veja que o comecinho do texto ainda, João capítulo 8, versículo 44. Quando Jesus fala, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aí fala, ele foi homicida desde o princípio. Homicida. Aí eu tinha marcado aqui, porque a gente já falou desse texto aqui, mas veja que na relação de Apocalipse capítulo 21 e versículo 8, e presta atenção no que esse texto fala. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, de novo. Homicidas, qual é a parte que o homicida tem?
A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então essa é a parte do homicida. O homicida não tem parte com Deus. Então não importa de qual lado. Ah, mas aquele ali é considerado ímpio, cometeu crime, é criminoso diante de Deus. Então Deus não tem lado de partido político, Deus não tem lado de pessoas assim ou assado, não importa. Quem comete homicídio é homicida. Entendeu? Quem comete homicídio é homicida. Quem tira a vida dos outros é assassino, é homicida e não tem parte com Deus. Aí você poderia perguntar, mas o que se fala aqui sobre os falsos profetas? Falamos de um povo que perseguia Jesus, porque Jesus falou a verdade. Então Jesus começa dizendo, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais, aos falsos profetas. Então Jesus estava ali no meio dos falsos profetas, escribas e fariseus, que o cercavam. Foram esses que derramaram o sangue inocente de Jesus? Foram esses que rejeitaram a Jesus? Aí você poderia perguntar, mas quem é esse povo que rejeitou Jesus? Imagina. A descendência de onde vem? O Israel que a gente conhece hoje. Essa que é a verdade. Então cuidado. Nossa adoração tem que ser a Deus. Santo é Deus. Ah, mas já tem gente dizendo, não, mas a terra santa. Santo é Deus. Santo foi o sangue que foi derramado naquela terra. O sangue justo do Filho de Deus. Então, eu estou aproveitando aqui para mostrar certas verdades. Quem é servo de Deus de verdade, fala a verdade. Mas quem não é, se esconde. Ou a gente é luz, ou a gente é treva. Ou a gente fala a verdade, ou a gente fala a mentira. Ou a gente é luz e é filho de Deus, ou a gente é treva e é filho do diabo. Porque Jesus é a luz. O próprio Jesus é a luz desse mundo. E Ele nos chamou para sermos luz. Ou seguimos a Jesus, ou não seguimos. Mas não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou ao outro senhor, que eu não quero nem falar o nome dele. Mas essa é a verdade. A escolha é nossa. Então, dando continuidade ao texto, né, já tínhamos falado aqui, aí isso foi bom que tirou a dúvida de muita gente. Então agora já dá para saber, né, já dá para entender, Então, qualquer pessoa que comete crime, qualquer pessoa que tira a vida dos outros, é assassino. E nenhum assassino tem parte com Deus. Então o lugar de assassino a gente já sabe onde é. O lago de fogo que arde, o fogo eterno. Aí você poderia perguntar, mas você não falou do outro lado? Eu sei, lá do outro lado do mundo existe uma guerra. Mas existe um lado que é apoiado pela grande maioria. E dizem que está certo, mesmo cometendo crime. Mesmo assassinando pessoas inocentes também. Assim como uma parte assassinou pessoas inocentes, conforme a notícia que temos, também a outra parte está assassinando pessoas inocentes. Matando as criancinhas de Jesus. E um monte de gente apoiando o assassinato, o homicídio. Mas Jesus está vendo isso. Então eu não estou aqui para representar nenhum lado político, porque Jesus não representa nenhum lado político. E nenhum lado de pessoas. Jesus simplesmente Ele é a verdade. Jesus simplesmente Ele é Deus. Simplesmente Ele é luz. E é a luz desse mundo. Então, precisamos ter os olhos abertos. O falso profeta, ele agrada. A grande maioria, a grande massa. Mas quem fala a verdade não agrada não. Entra em contraste. Então, enquanto alguém for servo de Deus, vai continuar entrando em contraste com as obras malignas das trevas. E eu tinha falado aqui sobre homicídio, tinha falado sobre crime. E se a gente fosse ler agora, por exemplo, eu convido você para ler juntamente comigo. Eu estou com minha Bíblia aqui, é porque não dá para ver, mas está aqui a minha Bíblia. Vamos ler João. Convido você a ler juntamente comigo. João capítulo 10 e o versículo 10. Só a parte A do versículo.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Misericórdia! Você conhece algum destruidor? Alguém que mata e destrói, que seja amigo de Deus? Então isso aqui serve de alerta para quem já conhece a Jesus e para quem não conhece. Está na Bíblia. Deus não tem queridinhos. E eu faço questão de dizer com a expressão mais clara do mundo, para quem tem dúvida. Quem é o Israel de Deus hoje? São aqueles que receberam a Jesus. Não são as pessoas assassinas. Não adianta ter só um nome. Tem que ter Jesus. Tem que receber Jesus e tem que segui-lo. Você já viu alguém seguir a Jesus sem renunciar à sua própria vontade, o seu próprio orgulho? Ah, mas eu não vou renunciar não, também não segue. Também não segue a Jesus. Conforme Marcos capítulo 8 e o versículo 34, Jesus é bem claro quando diz, se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz. Então Jesus já começa dizendo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ah, mas eu fui afrontado. Ou a gente toma a nossa cruz e renuncia à nossa vontade e segue a Jesus, ou a gente não tem parte com ele. Essa que é a verdade. Então é isso que o ladrão veio fazer. Veio roubar, matar e destruir. Inclusive isso é uma representação do diabo. Veja bem. Veio roubar, matar e destruir. Então quando a gente fala em matar e destruir, hoje a gente está vivendo um tempo que se a gente pega no celular ou ligar a TV, a gente se espremer sai sangue. E ainda tem gente que diz, não, mas ali é gente santa. Santo está em cima. O santo é Jesus. Inclusive, né, eu não quero nem levar muito adiante esse termo aqui, mas eu queria ler só um pequeno trecho aqui, e eu quero que você veja o que foi que aconteceu. Porque Jesus sempre foi verdadeiro. Luz, veja bem, conforme Mateus capítulo 26, pronto, Mateus capítulo 26, vamos ler do versículo 62 até o 68, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros os bufeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu? Esse é o Israel que conhecemos hoje. Esse é o Israel que muita gente está adorando hoje, misericórdia, adora Jesus. Só quem tem poder de salvar a mim e a você é Jesus. Foi esse mesmo Israel, essa descendência aí, que hoje tem tanta gente adorando, que está cometendo crime, igual a seu inimigo, igual a seu adversário. É isso mesmo, igualzinho, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que seu adversário fez com ele agora está fazendo com ele também. Fazendo igualzinho. Você já pensou nisso? Fazendo igualzinho. Matando, destruindo, matando inocentes, assim como aconteceu naquele tempo ali com Jesus. Cuspiram no rosto de Jesus, deram bufetada, condenaram Jesus à morte. Porque Jesus veio dar a vida por nós, mas justamente aquelas pessoas eram para ser representação. Ali era para ser o lugar da representação da paz mundial. Misericórdia. Isso eu posso dizer que é uma grande profanação, uma blasfêmia contra Deus. A nação que era para representar a paz do mundo está representando a maior guerra e a maior vergonha, matando crianças, matando pessoas inocentes.
E a vergonha se torna maior quando a gente vê no meio da comunidade conhecida como povo de Deus, a grande maioria apoiando os crimes e os homicídios. Aí eu pergunto a você, você está seguindo a quem? Quem é que você está seguindo? Enquanto Jesus veio dar a vida por nós, tem pessoas tirando a vida dos outros. E a gente vai apoiar uma coisa dessa. Então eu vou repetir aqui de novo, vou repetir. As pessoas precisam entender. Eu sigo o que está na palavra. O que está na palavra de Deus é o que me interessa. Se Jesus está dizendo que é o caminho, é porque é. Se ele está dizendo que ele é a verdade, é porque é. E a vida também. Para mim só interessa seguir a Jesus. E era bom que todo mundo pensasse nisso também. Mas hoje em dia, quem está cometendo os mesmos crimes, assim como naquela época o povo aplaudiu. Quando Jesus estava sendo cuspido no rosto, tomando bufetada, sendo crucificado, sendo judiado pelos judeus. Assim, olha, a maioria na comunidade evangélica hoje está apoiando, batendo palmas para o mal que está sendo feito. E Deus está olhando. Então chegou a hora da verdade. Porque estamos falando aqui de falsos profetas. Falso profeta, ele quer ser agradável. Mas quem fala a verdade não é agradável, não. Quem é luz veio para ser totalmente em contraste com as trevas, com as obras malignas, as obras do mal. Um mundo cheio de sangue, cheio de maldade. E o ser humano muitas vezes ainda fica perguntando por que é Deus, por que acontece isso, por que acontece aquilo, no meio de tanta maldade. Misericórdia. Então, Jesus, quando dizia, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Então, essa é uma referência voltada para os falsos profetas. Mas os falsos profetas não, os falsos profetas têm aquelas regras, aquelas leis que favorecem o ego humano. Mas a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Eu quero até ler esse texto aqui, né, para não deixar... Você deve estar curioso, falando na palavra de Deus, né, que é viva e eficaz. Vamos para Hebreus, capítulo 4. Um pouquinho de paciência que às vezes fica enganchado aqui a folha. Vamos ver. Hebreus, capítulo 4. Enquanto isso, você procura aí junto comigo. Procure junto comigo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das medulas, aliás, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é pura, mas ela é penetrante. É a palavra de Deus. Inclusive, né, por falar a palavra de Deus, é bom lembrar que o próprio Jesus é a palavra de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é profunda, mas falar dessa palavra não agrada não. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Eu creio que isso deve deixar uma curiosidade, tais comentários, mas temos que abrir os nossos olhos. Os falsos profetas estão aí ganhando popularidade. Mais uma vez eu faço questão de repetir. Jesus não tem lado político e nem lado de pessoas. Ele simplesmente é a verdade. Ele simplesmente é a vida e também o caminho. Simples. Jesus é Deus. Então, todos que estiverem do lado da verdade, estão do lado de Jesus. Todos que estiverem do lado do amor, veja Jesus falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Conforme Mateus capítulo 11, versículo 29, só para lembrar, eu não falei o texto todo do versículo, mas Jesus está dizendo, aprendei de mim, que sou manso. Então seguir um caminho oposto à mansidão de Jesus é seguir em contraste com Jesus. E todo mundo que faz o contrário daquilo que Jesus ensinou é porque não é luz, é porque não tem Jesus. É porque não é servo de Deus e jamais será um verdadeiro profeta. Então estamos hoje falando de falsos profetas. Veja bem, João capítulo 15, versículos 18 e 19 diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então primeiro Jesus foi aborrecido, foi rejeitado pelo mundo. Então agora aqueles judeus que rejeitaram Jesus também levam esse nome, mundo. Sabe o que significa? Pessoas ímpias. Você entende agora? Então qualquer pessoa que rejeita Jesus é ímpio. Qualquer pessoa que não gosta de Jesus é mundo. Nesse sentido aqui, é ímpio. E se Jesus foi rejeitado, qualquer que segue a Jesus vai ser rejeitado também. Então não tem como sermos agradáveis para a grande maioria, para a grande massa popular. Com a verdade jamais. Com a mentira sim. Com a mentira podemos ganhar muita popularidade, mas com a verdade não, jamais. Jesus foi mesmo assim. Jesus fez tantas coisas boas, tantos milagres acontecerem, mas Jesus foi rejeitado. Então na hora que se pudesse considerar que era para ter o calor humano, o apoio das pessoas, foi ali que Jesus foi rejeitado. Foi ali que Jesus foi condenado. E mesmo dando a vida por nós, ali a grande maioria era contra Jesus. Então poucas pessoas estavam do lado de Jesus. Porque a grande maioria só simplesmente gritava, crucifica-o. A grande maioria estava escolhendo o inimigo, conhecido como Barrabás. Essa que é a verdade. Mas, já que eu falei nesse termo, Barrabás, não é no termo que muitas pessoas andam pregando por aí, não. Jesus é Deus, ele não se compara com ninguém, não. Se fosse dizer assim, eu diria que aqui na terra só tem Barrabás. Agora no céu tem um Deus verdadeiro. Mas estamos falando sim que Barrabás representa, sabe o quê? A rejeição a Jesus. É quando se escolhe o inimigo no lugar de escolher Jesus. Se escolhe o inimigo no lugar de escolher Deus. Mas quando falamos de falsos profetas, já estamos dizendo é falso. Da mesma forma que tem falsos profetas, tem falsos cristãos. Então o cristão verdadeiro, ele só segue Jesus. O cristão verdadeiro, ele só adora Jesus. Ele não adora homens, não. Nem terras, não. É só Jesus que ele adora. Mas estávamos falando de falsos profetas? Sim. Estávamos falando de rejeição? Sim. Jesus não foi rejeitado? Por ser verdadeiro? Então eu já aproveitei até para tirar a dúvida de alguém. Porque se houve tanto, mas rapaz, Israel, a terra santa, sim. A terra que derramou o sangue de Jesus. A terra continua derramando sangue inocente hoje. Pessoas cometendo crime e pessoas defendendo, não pode falar não, não pode falar não. Conforme a palavra de Deus, quem comete homicídio é homicida. Quem mata e destrói é o inimigo. E quem segue nesse caminho está seguindo o inimigo, está seguindo Satanás. Mas a Jesus jamais. Quem segue Jesus segue o amor, segue a paz. Porque o próprio Jesus nos ensina que a condição para que eu e você sejamos filhos de Deus, conforme Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, Jesus dá a condição. Eu tenho que amar meu inimigo para poder me tornar filho de Deus. Essa é a condição para sermos filhos de Deus. Então temos que amar os nossos inimigos. E se não somos capazes de amar os nossos inimigos, também não somos capazes de sermos filhos de Deus. E se não recebemos a Jesus, se rejeitamos Ele, também não somos filhos de Deus. Porque só é filho de Deus quem recebe a Jesus. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse aí é o verdadeiro Israel de Deus. E essa aí é a verdadeira igreja de Deus. É aqueles que receberam a Jesus. Aqueles que creem em Jesus. Esses sim são os verdadeiros. Mas estávamos falando sobre aborrecer. Então Jesus foi aborrecido pelo mundo. Foi rejeitado pelo mundo. Então todo mundo que serve a Deus vai passar por rejeição. Aquele que segue a Jesus verdadeiramente vai ser rejeitado. O mundo ama aquilo que é dele, ou seja, o ímpio. E olha, quando falamos de ímpio, falamos de um termo geral. Estamos falando de ímpio. Pessoa que não serve a Jesus. Pessoa que rejeitou a Jesus. Infelizmente, tem muitos que andam enganados. É uma pena. Mas falando de falsos profetas, tem pessoas que querem ser aplaudidas. Tem pessoas que querem ter popularidade. Mas conforme a palavra de Deus, eu já me acostumei com uma coisa. Ser luz nesse mundo. Ser servo de Deus.
é escolher também ser solitário e andar pelo caminho estreito. Essa que é a verdade. Porque caso contrário, se quisermos companhia nesse mundo, quisermos os aplausos, também temos que abrir mão da luz, que não há mais luz. Uma pessoa que segue assim, sendo aplaudido por todo mundo, é porque é falso profeta. Foi isso que Jesus estava dizendo, não foi o que lemos? Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam vossos pais aos falsos profetas. Então seus pais faziam isso aos falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. Mas hoje chegou o dia de sermos verdadeiros. O tempo se aproxima. Jesus está voltando. Mas muitas pessoas estão dormindo. Muitas pessoas estão indo na ilusão. Conforme um dizer muito popular, uma Maria vai com a outra. Não é verdade? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Ah, mas eu falei no tempo do fim? Sim, sim. A palavra de Deus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a iniquidade no meio da comunidade conhecida como povo de Deus já tem se multiplicado bastante. Já são muitos os crimes cometidos, a iniquidade já tem se multiplicado. Eu posso dizer que já começou o princípio de dores. Não é à toa que Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a palavra diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então só tem coroa, só tem salvação, quem guardar aquilo que tem. Mas, caso você seja uma daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ainda não ouviu a palavra de Deus, fique sabendo você que a palavra de Deus é verdadeira e que nenhum crime, nada que seja arbitrário à luz de Cristo, está sendo apoiado por Jesus jamais. Então eu aconselho você a ler a sua Bíblia. Eu aconselho você a buscar Jesus, a orar em segredo no seu quarto, conforme Mateus capítulo 6, versículo 6 também. Mas se você já serve a Jesus, siga a palavra, siga por Jesus, siga pela verdade. Cuidado. Assim como tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos servos de Deus também. E obviamente o que o falso profeta ele cria também são falsos servos de Deus. Ele é falso profeta e vai ensinar errado. E quem aprender vai aprender errado também. Misericórdia. Mas siga o que está na palavra. Deus não mudou. Jesus não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conforme Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então ele não pode mudar. Ele não muda a sua essência. Ele é o mesmo. Mas o ser humano muda. Então precisamos estar firmados em Cristo, pois a salvação é coisa de quem persevera até o fim, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é só para quem perseverar até o fim. Então não desista de Jesus. Ah, mas eu não conheço Jesus ainda, estou vendo escândalo aqui e ali. Não desista dele. Não é Jesus que está cometendo escândalo. Não é Jesus que está cometendo homicídios. Não é Jesus que está mentindo, ele é a verdade. Quem mente é o diabo e seus seguidores. Quem comete crime, quem comete homicídio, quem tira a vida dos inocentes, é o diabo e seus seguidores. Jesus não. Jesus veio dar a vida por nós. E eu queria encerrar esse texto aqui lendo conforme Efésios. Enquanto eu estou procurando aqui, você procura aí também para ler juntamente comigo. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então Jesus se entregou por nós, deu a vida por nós. Então cuidado para não seguir a pessoa errada. O falso profeta vem ensinando a matar, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida. Está em João capítulo 10, a parte B. Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em abundância. Então, não se esqueça disso. Jesus deu a vida por nós. Não veio tirar a vida de ninguém. Mas o falso profeta, ele ensina o contrário. Assim como ele também... Ele é falso profeta, ele ensina o contrário, assim como as pessoas também vão aprender o contrário. Mas continua sendo assim. Jesus não muda. Quem segue a Jesus é seguidor de Cristo. Renuncia a sua vontade, faz a de Jesus.
Então quem segue pelo caminho reto, quem segue pelo caminho da mansidão e da verdade, está seguindo a Jesus. E quem segue a Jesus não anda em trevas. Então consegue entender, consegue discernir o que se passa em sua volta. Então receba essa palavra e guarde no seu coração. É uma mensagem da palavra de Deus, de alerta, para abrir os olhos. Jesus está voltando. Os tempos estão se cumprindo. O número de falsos profetas aumenta à medida que os crimes e as maldades nesse mundo também. E cada vez mais pessoas sendo ensinadas a seguir falsas doutrinas. Então o que eu posso deixar de conselho final para você é ler a sua Bíblia e confira cada versículo que foi citado aqui e observe com carinho, com dedicação, e você vai entender que muita coisa que as pessoas ensinam tem sempre algum dedo político ou religioso no meio, mas muitas vezes falta a palavra de Deus. É justamente o que falta, a palavra de Deus. Então muitas coisas que estão sendo ensinadas aí tem política e tem religião, mas não tem palavra, não tem a Bíblia. Então leia a sua Bíblia, independente de você ser ou não ser uma pessoa religiosa, ter ou não ter uma religião, mas leia a sua Bíblia. Quer chegar lá? Pronto, eu vou fazer o seguinte, para encerrar de vez mesmo aqui. Pronto, para a gente fechar o assunto aqui. Você quer chegar num lugar pelo qual eu quero ler aqui para você. Veja o que vai acontecer no futuro. Isso para quem estiver salvo. Isso para quem seguiu a Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você quer possuir esse reino por herança? Eu vou dar o versículo já. Mateus capítulo 25, versículo 34. Anotou? Mateus capítulo 25, versículo 34. Quer possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo? Quer ouvir Jesus olhando para você e dizendo: vinde, benditos de meu Pai? Quer estar entre os benditos? Siga a palavra de Deus. Siga Jesus. Cuidado. Você pode estar seguindo um braço político ou religioso, mas muitas vezes você pode estar se enganando, não seguindo a palavra. A palavra. A palavra que leva a gente a esse lugar glorioso. A palavra de Deus é que nos leva à vitória. E nunca se esqueça, o próprio Jesus é a palavra. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.